Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês. Agradeço, como sempre, a direção da Anhanguera, a coordenação, que sempre nos recebe com bastante respeito, bastante carinho, e nos dá esse espaço para conversar um pouco sobre questões que têm a ver com a nossa área. E a gente não pode ficar parado, como a coordenadora acabou de falar agora, tá legal? Nós vamos falar hoje sobre Affinity. É uma suíte, digamos, mais ou menos nova, né? Que faz frente aos softwares da Adobe. E eu vou mostrar para vocês como o Affinity ele trabalha com imagem raster, com vetor, com diagramação e com inteligência artificial. Eu sou João Fidalgo, eu sou formado em artes gráficas e sou profissional da área de treinamento há mais de 30 anos, nesta área de computação gráfica, focando mais para a criação de imagens, tá legal? E na área de inteligência artificial, já completando uns 5 anos, eu sou novinho ainda nessa área, mas eu levo bastante a sério e consigo alguns resultados bem interessantes, tá? E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, tá legal? Então, falando de Affinity. Bom, então o que é o Affinity? É um software unificado que reúne 3 especialidades. Tratamento de imagem, que hoje o estúdio ou a persona é chamada de pixel. Vetorização, que é o vector. E diagramação e paginação, que é o layout. Então, em um software só, você vai ter as 3 possibilidades, tá? Vamos falar de alguns benefícios. Então, lá em cima, ó, o Affinity Studio, que é como é chamado hoje o Affinity na versão 3, composto por Vector, Pixel e Layout, é uma das principais alternativas profissionais aos softwares da Adobe. Tá? Ninguém aqui está brigando com a Adobe, tá? Affinity Studio ou Affinity 3, originalmente desenvolvida pela empresa britânica Serif. A suíte ganhou fama por ser extremamente leve, rápida e principalmente por não exigir uma assinatura que você renova mensalmente. Isso aqui se assina uma vez só. Inclusive, se você tem conta no Canva, você vai usar essa conta para baixar o seu Affinity e usar o Affinity, tá bom? Licença perpétua. Você faz o download grátis hoje. Baixou, começa a usar com a sua conta do Canva, por exemplo. Ó. IA embarcada sob demanda. É o pay-per-use. Você só paga pelo que você usa. Então, se você não tem tanta demanda assim de inteligência artificial, você vai usar o Affinity gratuitamente e quando precisar, já vai lá e faz um Pix para usar a IA do Affinity, tá bom? Softwares mais leves, facilidade de troca da linguagem. Olha só, se já aconteceu com vocês, você instalou a suíte Adobe, instala em português aqui no Brasil. Aí você fala, pô, mas o pessoal lá na agência usa em inglês. Tudo bem, você vai lá, desinstala e instala de novo, certo? É fácil, não é? Tá? Só que aqui é mais fácil ainda. Você vai numa preferência e pede para trocar a linguagem. É uma mão na roda isso aqui. O Studio Link. Studio Link, gente, é essa configuração do Affinity atual que você tem as abas dos aplicativos lá em cima. Então você clicou em Pixel, você já transforma ele num tratador de imagem. Clicou em Vector, transforma em um ilustrador vetorial e assim por diante, tá? Isso é o Studio Pixel. Ok, e tem também um assistente, um chatbot dentro do próprio Affinity. O nome dele é Hitson. Tá bom, e é uma alternativa profissional à Adobe. E essa é a interface do Affinity hoje, e aqui estão os botõezinhos que fazem você migrar de um aplicativo para outro, tá bem? Tá tudo ali em cima, ó. Vamos em frente. As aplicações, bom, basicamente são as mesmas aplicações que a gente trabalha nos softwares Adobe. Então você pode trabalhar aqui, ó, mídia impressa, mídia digital, ilustração, a própria inteligência artificial para gerar imagem, tá? Então, se você trabalha com revistas, com jornais, livros, apostilas, arte digital, banner, etc., o Affinity dá conta de tudo isso aqui. O que a Canva ganhou? Uma plataforma de design gráfico capaz de competir com a Adobe. Com certeza, ganharam isso.
O que a Affinity ganhou? Uma interface mais moderna, maior interação entre os seus recursos e IA integrada. Isso é legal também. E o que nós ganhamos? Uma suíte de software de gráficos gratuito, com assinatura permanente e contratação de recursos de IA por demanda. Então, de uma certa forma, todo mundo saiu ganhando. Avançando mais um pouquinho. O Affinity e o novo Affinity. O que eu vou fazer agora, gente, é operar a minha máquina. Eu vou mostrar para vocês rapidamente os Affinities antigos e agora o Affinity 3.0, tá bom? Então, de novo, só para a gente guardar, ó, na versão antiga, o designer é equivalente ao vector de hoje. O photo equivalente ao pixel, o publisher equivalente ao layout. Transportando isso para Adobe, ó, o Illustrator, o vector é o Illustrator, o pixel é o Photoshop e o layout é o InDesign, tá bom? Então só para a gente ter essa relação aí. Então vamos minimizar isso aqui. Olha só, pessoal, aqui embaixo, ó, eu tenho os Affinities. É claro que eu não vou ficar apresentando um por um em todos os recursos, eu só quero que ele abra para vocês darem uma olhadinha na carinha deles, tá? Então esse daqui, ó, cliquei já. Esse é o Affinity Photo das antigas. Quando eu falo antigas em termos de Affinity, é 2019, tá? Então ele tem uma organização de paletas parecida com a do Photoshop. E quando você abre uma imagem, vou pegar uma imagem qualquer aqui, ó, aí ele ativa o painel e as ferramentas, tá vendo? É um pouco coloridinho, né? E aqui você tem como trabalhar, por exemplo, alguns filtros, ó, um filtro de desfoque. Então, muito parecido com o que a gente vê no Photoshop, tá vendo? E ele é rápido. Essa imagem não é tão leve assim, ó, ele consegue fazer um desfoque rapidinho, tá? Enfim, isso aqui é o foto antigo. Aqui embaixo, eu tenho o Designer, que é equivalente ao Illustrator. E a gente sabe que o Illustrator ele é um comedor de memória, né? Ah, arquivo de Illustrator, hein? Abre arquivo de Illustrator? Abre. Abre arquivo de Photoshop? Abre. Isso aqui era só uma brincadeira, tá, pessoal? Não levem a sério. Isso daqui é para uma estampa de camiseta, tá? Que diz assim, juro pela minha ex ou juro pelo meu ex, tá? E por fim, aqui fica o Affinity Publisher, que é como se fosse um InDesign, também das antigas, onde você vai criar suas páginas para montar livro, revista, jornais, etc. Também tem uma carinha bem amigável. Geralmente, esses aplicativos já te oferecem formatos prontos para você trabalhar. É uma questão agora de você criar as áreas para colocar fotografia, áreas para você colocar texto, enfim. Então é muito semelhante ao que a gente vê nos programas de paginação. Tá bem? Bom, mas aí são 3 softwares independentes. E o que acontece quando eu tenho agora na mão o Affinity 3.0? Eu tenho todas as opções aqui em cima, ó, o que facilita muito o meu trabalho. Então aqui, ó, eu tenho o Vector, então ele muda o layout dele para ferramentas de desenho vetorial. Aqui eu tenho o Pixel, ele muda todos os painéis para você fazer tratamento de imagem. A gente vai dar uma passadinha um por um daqui a pouco, tá? O Layout, que é a opção para paginação, equivalente ao InDesign. E para por aí, ó, eu tenho outras abas. Por exemplo, tem uma aba aqui só para fazer slice, onde eu trabalho os carrosséis. Então o pessoal que trabalha com mídia social vai se dar muito bem por aqui. É como se fosse um pedacinho do Photoshop, que ele também faz, né, carrossel. O Canva IA, que é na verdade a inteligência artificial embarcada, com várias ferramentas. E é interessante sempre ficar de olho aqui na barra de controle. Isso aqui muda a todo momento, viu? Essa parte aqui de baixo, ó. Então, às vezes eu estou trabalhando aqui em Pixel, ó, eu percebo que eu posso fazer, por exemplo, uma configuração de documento para mudar a resolução, para mudar o formato da página, etc. Tá? E às vezes também, o que acontece? Você vai ter opções de tratamento de imagem muito mais refinadas, que são equivalentes ao Camera Raw do Photoshop, por exemplo. Tá bom? Bom, tem um monte de coisa que você pode ir configurando, ó. Aqui são as possibilidades, são ferramentas que eu posso ir encaixando lá em cima. Tá? Mas como é muita coisa, e nós vamos focar em um paralelo com os softwares Adobe, nós vamos trabalhar aqui, ó, Vector, Pixel, Layout e IA, tá bom?
Voltando aqui na minha tela de apresentação, gente, ó. Então nós falamos dos antigos e dos mais novos. Vamos avançar um pouquinho. E o primeiro contato que nós vamos ter vai ser com o Vector. Aqui, o que nós temos é a persona Vector, que é a primeira da barra do estúdio. Ele é a primeira persona, ou o primeiro estúdio, tá? Dá para falar dos dois jeitos. Essa barra, inclusive, pode ser personalizada e outras combinações de recursos podem ser salvos a qualquer momento. Então você personaliza a sua interface. Tá? Você coloca lá uma quantidade de painéis e você grava aquilo, tá bom? Ok. Olha, ao selecionarmos essa persona, temos todos os recursos necessários para trabalhar com vetores. Esse é um recurso semelhante ao do Illustrator. E eu vou abrir o primeiro arquivo para a gente brincar um pouquinho. Nós vamos fazer aqui uns traçados, vamos selecionar alguns objetos, vamos ver como preencher. Vamos dar uma olhada. Ó, estou em Vector. Percebeu que mudou? Legal, hein? Então, abrindo aqui o primeiro arquivo. Bom, então aqui nós temos um misto. É uma ilustração feita com vetor e com pixel. O que é vetor? É aquela estrutura que você pode ampliar o quanto você quiser, que ela nunca vai perder qualidade. Já o pixel, ele é a base da formação de uma imagem raster. É o que faz o Photoshop, tá bom? Então deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho uma barra de ferramentas também bem completa, com opções de seleção, opções de desenho, de traçado. Olha, do lado de cá, nesse grupo de painéis, posso trabalhar cores dos objetos, trabalhar preenchimentos. E deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Acendeu uma coisinha aqui, não é? Peraí. Eu estou usando a tecla Ctrl, quem usa Mac é Command e o roller do mouse, tá? Para ampliar um pouquinho. O que é isso? Ampliar um pouquinho aqui. Tem um negocinho ali. Eu já estou com um zoom de 1400%. Eu estou sem óculos. Um pouquinho mais, vai. O que é isso? Ah, é um dos nossos exercícios, tá? É o... Como é que chama isso? É um cactus. Nós vamos montar esse cactus daqui a pouquinho. Eu estou com um zoom agora de 13.000. Caramba, vou aumentar um pouquinho mais, tá bom? Tem um Batman ali, na boca do cactus. Eu acho que eu posso aumentar um pouquinho mais. Eu estou... 1, 2, 3, 4... 6 dígitos, isso é o quê? É quase... 6 dígitos são 900.000, é isso? Vou aumentar mais um pouquinho, tá bom? Opa! Aqui, cheguei onde eu queria. Bom, esse é meu Instagram, tá legal? Gente, eu tô com um zoom de 2 milhões. Sabe para que serve isso? Sabe aquele tipo de arte infinita? Que você amplia, vem outra arte, ela toma toda a tela, amplia, vem outra arte, amplia, vem outra arte, outra arte? É para isso. Então você pode fazer um monte de desenhos, reduz bastante ele, para depois na hora de ampliar, tá? Você tem o desenho perfeito ali. Que é basicamente o que eu acabei de fazer, né? Com a minha cara de pau, colocando aqui o meu QR Code no meu Instagram, tá bom? Então depois também vai estar disponível. Tudo bem? Eu vou diminuir de novo aqui, ó. Ó, não dá nem para perceber nada, não é? Mas tá bom. A estrutura de uma ilustração ou de qualquer trabalho no Affinity é sempre baseada em layers, em camadas. Esse conceito é um conceito que todo mundo já conhece, não é? Você vai colocando um objeto sobre o outro, uma imagem sobre a outra, você tem camadas. Bom, e quando eu quero marcar um objeto, eu posso clicar direto sobre esse objeto ou posso clicar através das camadas, o que parece muito mais fácil. Ó. Além de você selecionar um objeto pela camada, você também pode ocultar essa camada. Tem um olhinho aqui, você oculta o objeto. Outra coisa, você pode também trabalhar a sua opacidade. Muito parecido também. E, isso aqui é fantástico, né? Os modos de mesclagens para você trabalhar combinando imagens. Sabe aquela coisa de screen, multiply, overlay do Photoshop? É a mesma coisa aqui. Tá?
sem tirar e nem pôr. Mas enfim, vamos em frente. Ó. Então, o que eu posso fazer em um arquivo de vetores, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, barra de espaço para deslocar a tela também. Então, por exemplo, olha, eu tenho formas geométricas, como todo software de vetorização tem. Ele tem uma porção de opções aqui. Inclusive, eu posso até reeditar isso se eu quiser. Vou pegar uma coisa bem simples, olha, uma elipse. Quando você traça, ele cria um layer automaticamente. Vocês perceberam que a paleta layer ali foi atualizada. E ele mantém sempre a última opção de preenchimento que alguém fez, ele deixa na memória. Quer dizer, esse arquivo aqui, ele tem uma série de preenchimentos, e o último objeto que eu selecionei tinha aquele preenchimento ali, ó. Tanto que você percebe ele aqui embaixo, ó. O que eu posso fazer? Eu puxo, né, essa referência de preenchimento para frente, pode ser pela barra de ferramentas ou pode ser pela paleta de cores, e digo que eu quero um preenchimento diferente, tá? Se eu só clicar numa cor, ó, eu já resolvo o meu problema. Então já troquei o preenchimento daquele objeto. O que mais eu posso fazer com ele? Posso trabalhar algumas transformações, aumentando e diminuindo. Posso gerar uma rotação também. E posso trabalhar os nós de edição. Só que para fazer isso, no Affinity, eu tenho que fazer o seguinte, porque ele é como se fosse um objeto fechado. Para converter em curvas é muito fácil. A maioria dos programas atualmente trabalham com menu contextual, quer dizer, botão direito em cima do objeto. Então ele vai abrir opções de acordo com o contexto, tá bom? Se for uma fotografia, você vai ter opções para trabalhar a fotografia. Se é no caso, aqui no vetor, eu tenho opções para trabalhar o vetor. E aqui eu posso converter para curvas. E aí o objeto vai ter um comportamento diferente. Dá para perceber até que os pontos de controle têm uma cara diferente. E aí é que eu vou trabalhar com essa ferramenta aqui, ó. A ferramenta de nós, onde eu posso trabalhar não só o ponto, mas também os handles, que são os controles de curva. Então é bem simples, né, gente? A questão da operação de pontinhos aqui, ó. O que mais eu posso fazer? Bom, posso, por exemplo, criar um objeto, ó, um retângulo. Esse aqui é de canto arredondado. Posso trabalhar por esse pontinho aqui, ó. O valor do canto arredondado, tá? Quanto eu quero. Bem assim, um recurso bem à mão. E posso, com a ferramenta de seleção, movê-lo. Posso jogar ele para frente ou para trás de alguma peça aqui, olha. Ó, jogando o layer para frente ou layer para trás, tá vendo? Bem simples também. E posso, através de uma ferramenta de preenchimento, que é essa daqui, ó, aplicar vários tipos de preenchimentos. Inicialmente, posso aplicar um degradê. E onde eles ficam? Ó, a barra de controle muda quando eu pego uma ferramenta diferente. E aí eu tenho opções como um degradê radial, linear, eu posso aplicar imagens lá dentro. Por exemplo, um degradê linear. Ele sempre vai trabalhar assim. Ele vai pegar a cor do objeto e vai fazer duas variações dessa cor, uma clara e uma escura. Se o objeto fosse verde, eu teria agora um verde claro e um verde escuro, tá bom? Ele sempre faz isso. Dá para você fazer aqui então uma divisão, ó, jogando mais claro ou mais escuro no degradê. Posso trabalhar também o comprimento desse degradê. Ó. E posso trabalhar por aqui outras opções. Eu posso marcar uma cor e trocar essa cor por aqui. Ah, mas eu quero agora um degradê circular. É aqui em cima, ó, no tipo de degradê. Ó, o degradê aqui elíptico. Então ele vai ter aqui dois eixos. E você percebe agora que o comportamento dele é um círculo. Ou posso ter também aqui um bitmap. Quer dizer, eu posso colocar uma imagem lá dentro. Vou de novo colocar a imagem do Batman. E a gente acaba fazendo aqui uma espécie de, ó, de pattern, tá vendo? Ó? É uma imagenzinha que tem um certo peso, tá? Não é tão leve assim a imagem, mas ele consegue fazer de um jeito que a imagem fica bem apresentada aqui, ó, tem uma qualidade boa. Você continua editando isso aqui à vontade, tá? Assim, e a famosa ferramenta Pen, para você fazer os traços para desenhar, não é? Ó. Clica, segura e puxa, vai fazendo a curvinha. Opa, o que está acontecendo aqui? É o último preenchimento, não é? Não tem problema, eu vou fechar aqui a peça, ó. Aí o que eu faço?
ferramenta de seleção, jogo o quadro de preenchimento para frente e clico aqui numa determinada cor, pronto, já tirou o preenchimento antigo. Ah, outra coisa interessante, gente, olha, como eu faço tudo em um software só, nós temos um formato de arquivo só, que é o AF, tá? Não tem um AI de Illustrator, um PSD de Photoshop, um NDD de InDesign, é um formato só, tá legal? Bom, então isso aqui, gente, o que é? É um desenhozinho simples, ó, várias pecinhas. A gente faz isso aqui muito rapidamente, viu? E a ideia é você não perder tempo com coisas que você pode repetir, como por exemplo os espinhozinhos dele, né? Esses risquinhos aqui, ó, na carinha dele. Eu vou selecionar tudo isso e vou jogar aqui no canto, ó. Vou deixar ele aqui. É aquele bichinho que nós vimos lá no primeiro exercício, né? Então tá bom. Para não ficar esse monte de peça aqui espalhada, eu vou agrupar isso, viu? Deixa eu marcar aqui, ó. Cliquei no primeiro layer, ó, Shift. Cliquei aqui no último e agora eu faço um grupo. Tenho aqui um desenho de uma pastinha. Pronto, fiz um grupo, fica mais organizado aí, né? Deixa ele lá. Tá bom. Então, para você montar um vetorzinho aqui, é muito fácil, ó. Vou pegar, então, aqui a elipse. Vocês vão perceber que essas guias inteligentes estão sempre ativando, ó. Ativou uma, outra. Aí você já achou o meio, o centro geométrico certinho da sua página. Eu posso traçar a partir daqui, ó. E se eu quero que ele já trace centralizando a partir daquele ponto, eu seguro uma tecla, que é o Ctrl. Ó. Pronto, está aqui. O que aconteceu? Ele trouxe o último preenchimento. Só que eu não quero esse preenchimento, tá? Eu coloquei aqui uma referência de cores dentro do próprio arquivo para eu sempre ter as mesmas cores. É claro que eu posso também jogar essas cores aqui na minha paleta de amostras. Tá bom? Inclusive ela está aqui, ó. Essa corzinha está aqui, tá? Mas se eu quiser eu pego uma cor daqui. Como que eu faço isso? Na minha paleta de cores ou na minha paleta de amostras tem aqui esse conta-gotas. Ele pinça a cor de algum ponto da minha arte. Eu seguro ele e arrasto ele para cima da cor que eu quero, ó. Eu quero essa cor aqui, ó. Então ele já pegou e já aplicou no objeto. Bem fácil, tá? É legal deixar também o preenchimento para frente para eu não me confundir e acabar colocando uma cor no contorno, não é? Tá bom, agora que ele está aqui, eu vou fazer esses risquinhos que aparecem na carinha dele. E para isso eu vou usar a ferramenta caneta. Ó, pego aqui a caneta. Vocês perceberam que ele está sempre colocando as guias, não é? Para me ajudar no alinhamento, ó. Então eu quero criar um ponto aqui, é só clicar. Ó, achei exatamente o meio da altura da minha carinha. Ó, clica, segura, puxa, e você pode acertar a inclinação dele. Se você quiser que ele desça retinho, retinho, é só segurar Shift. Olha lá. Viu? E terminei aqui. Bom, mas eu quero que esse traço tenha uma cara diferente. Eu vou pegar com a ferramenta de seleção, vou dizer que esse traço é branquinho ou um verde clarinho. Ó, tá clarinho. Se eu quiser mais clarinho ou mais escuro, eu volto aqui na paleta Color. Ó, e aqui, gente, eu posso deixar um pouquinho diferente, tá? Ó, então você mexe na cor ali do seu tracinho. E eu também posso trabalhar o tipo de pincel. Eu já coloquei aqui, ó, no mesmo grupo, ó, cor, swatch e o brush. Vários tipos de pincéis para você usar. Então quem gosta de usar aquela caneta na mesinha digitalizadora, né, vai se divertir muito aqui, ó. Jogar um pincel. Pronto, um pincel qualquer. Dá para ver? Eu vou montar só um. Esse contorno aqui dessa peça tá feio, eu vou clicar na peça, ó. Contorno, nada. Tá vendo aqui essa bolinha, ó? Não tem contorno. E agora eu vou duplicar isso. Jeito fácil de duplicar é Ctrl J, ele faz uma cópia exatamente no lugar do original, ou também posso arrastar segurando o Alt. Eu vou usar aqui um Ctrl J. Para você conferir, é só você observar aqui, ó, no seu painel layer. Ele duplicou de verdade, hein? Arrastar um pouquinho para cá. Ah, tem uma coisa aqui que eu preciso ajeitar primeiro, ó. Eu não quero que ele tenha preenchimento, viu? Ó, preenchimento, nada. Então o tracinho é só tracinho mesmo. Agora sim, ó. O Ctrl J duplicou. Eu estou alterando a posição
do segundo tracinho, outro Ctrl J, mais um, trago ele para cá. Quer dizer, então primeiro eu apliquei o tipo de pincel e depois eu dupliquei, né? Ele trabalha o braçal uma vez só. Agora eu vou pegar esses 3 layers e vou duplicá-los, ó. Marco o primeiro, Shift, marcou o último, Ctrl J em todo mundo, duplicou todo mundo, e o que eu faço agora? Eu trago esse trio para cá, e na barra de controle sempre tem uma opção, né, que vai me ajudar. Nesse caso aqui eu tenho a opção dos flips. Faço aqui um flip horizontal, e pronto, ó, tá ali. Eu vou só agora baixar ele aqui, e vamos para a carinha dele, né? A carinha dele é muito fácil. Uma bolinha. Eu quero aquela cor que eu já programei aqui em cima, ó. Então, com ele selecionado, né? Paleta de cor conta-gotas, eu quero esse tom de marrom. Já aplicou. Legal, não quero contorno. Se você fez um olhinho, você já tem o segundo. Agora eu vou arrastar com Alt. Arrastando com Alt ele duplica. Bem fácil, tá? Então, cá estão os olhinhos, ó. A boquinha dele eu vou fazer com uma elipse e depois eu vou editar essa elipse. Então, aqui a elipse. Está aqui. Só que para poder editar, digamos, eu tenho que quebrá-la, né? Então o botão direito de novo, que é o menu contextual, e eu digo assim, ó, converter para curvas, agora eu consigo, com a minha ferramenta de nó, ó, mexer ali no formato da boquinha dele. Tá, só que eu quero essa cor que está aqui, ó. Estão vendo meu cursor ali em cima? Como é que eu faço? Conta-gotas, joia. Agora, olha como isso daqui é bacana, gente. Vamos ficar de olho nos layers. Abrindo aqui os layers, ó, ele já vai mostrar o layer selecionado, que é da boquinha, da linguinha, né? Embaixo aqui tem a boca. Você joga um dentro do outro. É só fazer isso aqui, ó. Caiu lá dentro. Viu que fácil? E aí tem um cuidado que você tem que tomar. Agora tá feliz. Só que a boquinha ficou pro outro lado. Não tem problema, posso pegar agora aqui e abrir o grupo, ó. Abre o grupo aqui, selecionou só a boquinha, trago ela para cá, ó. Fantástico. Agora, o vasinho, eu vou fazer também de um jeito bem... Sempre na barra de controle tem opções. Eu vou marcar aqui para unir. Tá bom, agora eu vou fazer aqui o espinho do bichinho, tá? Então, tracei aqui uma pecinha simples e vou jogar uma cor aqui de verde. Pronto, um verdinho assim tá bom. E vou começar a duplicar isso aqui, né? Um Ctrl J. Só que aí eu arrasto ele, ó. Ah, então ele memorizou alguma coisa, né? Ó, vários Ctrl J's repetem o movimento do primeiro. Facinho, tá bom. Eu vou agora agrupar isso aqui tudo, ó. Bom, o grupo, olha só, ele marcou os layers também, né? Você pode fazer por aqui direto nos objetos ou nos layers e também botão direito, sempre o botão direito. E você tem como agrupar também por aqui, tá bom? Beleza, e aí você tem como trabalhar uma inclinação, né? Você vai deixar isso aqui torto. Dá para fazer pelo próprio menu de vetor, ou você pode fazer também por aqui, ó. Uma coisa bacana nesses softwares novos é que tanto filtros como efeitos você pode utilizar pelo layer direto, ó. Eles ficam aqui embaixo. Tem muita coisa bacaninha aqui, ó. Aqui eu tenho vários tipos de ajustes, tá? E aqui eu tenho os meus filtros, ó. Coisa pra caramba que tem aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Mesh Warp. É Mesh Warp? New Warp Group. Também funciona muito bem, tá? New Warp Group. Eu vou no arco. Arco horizontal não, arco vertical, João. Aqui, vertical, tá bom. E agora eu posso brincar um pouquinho aqui em cima, na minha barra de controle, ó. E trabalhar a inclinação dele. Ah, gostei assim, tá bom. Vou jogar ele para cá. Como se fossem os espinhos. Eu consigo selecionar. Bom, vou marcar por aqui. Tá aqui, ó. Puxar para cá bonitinho. Ah, mas ele está muito na frente, né? Vou jogar isso aqui para trás.
Então, onde está o corpinho? O corpinho está aqui embaixo, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó. Arrasto aqui lá para baixo, ele rola a tela, viu? Ó, foi lá para baixo. Agora eu duplico. Faço um Ctrl J nesse grupo todo. Trago ele para cá. Aqui, ó. Beleza, e aí o que eu faço? Inverto aqui, tá? Horizontal, pronto, ó. Encaixamos ele de novo aqui. Legal, gente. E para terminar, eu só vou fazer mais uma brincadeira aqui, que é de unir alguns objetos para fazer a florzinha que vai em cima da cabeça dele. Nada muito especial, tá? Aqui, então vou pegar esse tom, esse aqui, vou duplicar isto. Ok, para juntar tudo, eu faço aqui uma seleção de varredura e digo que eu quero soldar, adicionar, ó, juntou tudo, tá bom? Virou uma peça só, ó, peça só. Dupliquei essa peça e vou jogar uma cor mais clarinha. Essa cor mais clarinha, eu posso também trabalhar por aqui, ó. Tem um tom mais clarinho por aqui. Não está tão clarinho, mas tudo bem. Vou diminuir esse aqui um pouquinho. Caiu atrás. Ó, se eu não desmarcar o objeto, menu contextual, arranjar, jogar para frente, pronto, é só fazer um alinhamento aqui. E voilá, temos a florzinha que vai ficar na cabecinha dele. Só que tem que ficar para baixo também, né? Fica lá para trás do corpinho dele, ó. Aqui, ó. Então eu estou mostrando para vocês o Vector. Eu vou fechar aqui. Ok, ainda no vetor, alguns recursos que são bem comuns ao Illustrator são os recursos do Shape Builder, onde você junta objetos com muita facilidade, né? Vamos ver como é que vai acontecer aqui, ó. Eu vou pegar aqui o meu Shape Builder, aquele símbolozinho do Kung Fu, não é isso? Vamos ver aqui. Bom, vamos lá. A ideia é de peças inteiriças conseguir fazer algumas combinações. Então lá vou eu, numa elipse. Bom, ele também traz umas réguas que eu posso puxar guias dessas réguas, tá? Eu acho que é legal você trabalhar com guias, né? Tudo mais organizadinho, ó. Inclusive ele vai achar o meio da peça, a parte superior e inferior, com facilidade. Ele pula. Ó. Opa, peguei errado. Ó, uma guia vertical também pulou. Bacana, agora eu vou montar mais 2 círculos. E eu estou usando essas guias para me ajudar, né? Então eu quero que um círculo venha daqui para baixo, ó. Mantenha a tecla Shift. Colou. Eu vou trazer para cá. Ele vai me dizer onde é o meio certinho, ó. Ele dá um pulinho, ó. Pulou. Legal. Encaixou. Seleção, traz para cá. Agora tem essa bolinha pequenininha aqui, não é? Legal, de novo uma bolinha. E ele vai achar sozinho a altura desse círculo. Ele sabe onde eu estou. Achou. Aqui, para traçar um círculo perfeito, eu seguro o Shift. Para traçar do centro para as laterais é Ctrl. Então ficou Ctrl e Shift. No Mac, Command e Shift, tá? Vou fazer uma outra aqui, ó, na raça. Mas olha como é legal, ó. Estão vendo que ele acendeu uma guia do lado direito da peça? Uma guia verdinha? Então ele faz um alinhamento para nós automaticamente, né? Colocou no prumo já automaticamente, ó. Vou segurar aqui o Ctrl e o Shift. Pronto, tá ali. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu quero que todos esses objetos sejam tratados pelo recurso de gerador de formas, o Shape Builder. Eu marco todos eles assim, ó. E clico na ferramenta Shape Builder. Ó, repare que ele marcou todos os layers. Agora eu venho aqui no meu Shape Builder. Pronto. Tudo ficou azulzinho. Isso já é um bom sinal. Então ele já conseguiu enxergar todas as peças. O que eu vou fazer agora é dizer que eu quero que esta peça se ligue a essa. Ó. Clica, segura, puxa. Olha que fácil o Shape Builder aqui, ó. Clica, segura, puxa. Pronto, montou.
Agora é só uma questão de aplicar a cor. Então tá lá o seu Shape Builder com facilidade. Vamos em frente? Aqui, aqui, aqui. Ah, faltou isso aqui, ó, que é também bem interessante, porque ele consegue selecionar os intervalos, digamos assim, negativos, tá? Vou montar aqui uma sequência de bolas. Legal, parece bom. E agora eu vou duplicar. Todo mundo grudado. Shape Builder. Bom. Ó, eu não vou soltar, eu vou em frente, ó. Tô pegando inclusive aqui o vão, tá vendo, ó? Por que o vão agora está funcionando? Porque os objetos estão bem unidos. Ó. Então, Shape Builder que como se fosse aqui uma minhoquinha, ó, que legal. Parece um pouco o logo da antiga Rede Manchete, tá vendo? Ó? Tá bom? Então isso daqui, pessoal, é o Shape Builder. Vamos em frente? Vamos lá. Para terminar essa apresentaçãozinha simples aqui do Vector, vamos dar uma olhada aqui nessas transparências, nesses volumes, como fazer isso, tá bom? E agora eu abro aqui o tomatinho e a gotinha. Vai me ajudar, meu? Muito obrigado. Então tá bom, ó. O que eu vou fazer aqui, gente, é bem rápido. Montando de novo uma elipse. Opa, o que ele fez? Está trazendo aqui o último preenchimento. Eu digo que eu não quero isso. Põe uma cor qualquer ali. Mas eu quero um tom mais parecido com o fundo. Posso pegar um tom mais acinzentado para começar o trabalho? Ó? Pode ser. Vou deixar ele assim. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu preciso quebrar isso daqui, porque ela tem que ficar achatada, né? Então, mais uma vez, eu vou aqui no Convert to Curves. Obrigado, viu, querida? Ó, puxa ele para cá assim. A gotinha fica com a base achatada, não é? E agora eu vou montar essa simulação de brilho. Posso fazer em cima mesmo, viu? É outra elipse, com uma pequena inclinação. Vou deixar isso aqui branquinho. E aí você inclina, ó. Então essa aqui vai ser aquela parte da luz um pouquinho maior. Tá quase bom. Duplico isso daqui, diminui um pouquinho. Como é que ela está mesmo? Está quase na mesma inclinação, um pouquinho mais para baixo, ó. Isso aqui. Bom, como eu quero o mesmo efeito nessas duas peças, eu marco as duas e posso fazer um grupo. O grupo pode ser assim, ó, botão direito, agrupar, tá vendo que group? E agora eu vou aplicar um filtro. Isso a gente faz pela paleta Layer. E todos os filtros, como eu disse, estão aqui, ó, nessa lupazinha, tá vendo? Ó? É na lupa, Gaussian Blur igualzinho no Photoshop, gente. Então você pode trabalhar o raio por aqui, ó, ou direto na própria peça, ó. É mais intuitivo, né? Ah, eu gostei assim. Legal. Esse tipo de caixa não tem ok, não tem cancelar nem nada. Ele já aplicou o efeito, tá? E quando você aplica o efeito, fica preso aqui em cima, ó. Agora eu quero que essa peça, a maior, seja transparente. Na paleta Layer eu coloco aqui uma transparênciazinha, ó. 60 de transparência. Vou duplicar isso com o Alt, onde eu vou montar a sombra. E a sombra, eu quero um tom parecido com o fundo. Eu já tenho um azul escuro aqui, ó. Pode ser um azul escuro. Acabei montando uma peça a mais, tá? Um azul escuro, talvez mais escuro. Talvez mais escuro, né? Tá bom aqui. Ó, mais escuro. Bem escuro, bem escuro. Tá, ou posso jogar direto no preto mesmo, vai? Deixa eu ver aqui, no preto. Ah, tá bom. E de novo eu aplico o filtro. Ó, um filtrinho aqui. Do Gaussian Blur. Deixar bem desfocadinho, ó. Olha, já está dando a transparência aqui na própria gota, não é? Pronto, ó. Fechando um pouquinho. Uma gotinha. Deixa eu ver. Um tomzinho mais alegre. Uhum. E mais transparentezinho aqui, ó. Inclusive esse grupo aqui, né? Podemos baixar um pouquinho também. Tá. Beleza, eu vou marcar todo mundo.
e vou agrupar isso, tá? Ó, botão direito, agrupar. Temos uma pequena gota que dá agora para colocar em cima desse tomate. E ó, que legal, quando ela ficou transparente, ó, a gente consegue ver o tomate ali por baixo. Aqui, ó. Viu? Facinho? Facinho, né? Tá, agora, e esse tomatinho aqui? O que acontece aqui é que vai entrar um recurso de degradê por malha. Então vai ser assim, ó. Eu vou desenhar com a ferramenta caneta algo parecido com um tomate. Ó. Ele vai pegar o último preenchimento, né? Alguma coisa assim, gente, ó. Nada muito complexo. Vou colocar de início uma cor de tomate, uma cor vermelha. Tá bom? Então eu vou trabalhar com um tipo de preenchimento diferente. Aí a ferramenta de novo, ferramenta de preenchimento. E aqui em cima eu escolho ó, esse cara aqui, ó, Mesh, que é uma grade onde eu posso colocar cores. Então eu quero que esses pontos aqui trabalhem com uma cor um pouco mais escura. Ó, ficou mais escuro, ó. Um pouquinho mais, né? Agora aqui eu quero uma cor um pouco mais clarinha. Põe uns verdes aí também. É, umas corzinhas assim, ó, né? Um tomate verde. Ó, nossa, ficou muito feio aqui. Mais para baixo aqui um branquinho, ó. Ah, mas isso aqui não é fixo não, viu? Eu posso subir, olha. Eu posso acertar a posição deles, tá? Assim, por exemplo, ó. E aqui um mais escuro. Mais escuro ainda. Por exemplo, né? Tá bom? É, tá ali, ó. Tá mais ou menos, tá? E depois tem aquele lugarzinho do cabinho. Bom, isso aqui também é fácil. São só representações, né, pessoal? Não é uma ilustração realista, tá? Eu vou jogar de novo aqui uma cor agora mais escura. Um pouquinho mais escura aqui, ó. E vou encaixar uma cor por dentro, usando outra peça, uma espécie de um laranja, ó. Aí, como é que eu jogo um para dentro do outro? Paleta Layer. Jogo esse para dentro deste. Encaixou. Posso subir um pouquinho. E para não ficar tão assim na cara, que é um desenho, eu vou aplicar um blurzinho de novo. Se eu estou usando recursos muito parecidos, mas é para a gente perceber que dá para fazer muita coisa com os mesmos recursos, né? Ó. Opa, vamos agrupar isto? Vamos. Já está agrupado. Diminuiu. Encaixou e taran, temos um tomate, tá bom? Vimos aqui um recurso que é o Mesh. Ele é um tipo de preenchimento que você trabalha através da ferramenta de preenchimento, tá bom? Pronto, vamos falar agora do Pixel. O Pixel, o que é? Ele é o nome da opção de retoque do Affinity, tá bem? Bom, então dá para perceber que esse cara aí sou eu, né? Eu estou em várias situações, fico melhor na IA do que ao vivo. E o Pixel é a segunda persona, é o segundo estúdio, tá? É equivalente ao Photoshop da Adobe. E aqui nós vamos fazer algumas interações. Então vamos lá. Então agora vamos pensar em fotografias. Então vamos abrir aqui a parte do Pixel. Então tá aqui, ó. Tem o Jedi, esse aqui é o João Dai, aqui, ó. Bom, vamos dar uma olhada em layers. Eu coloquei, inclusive, alguns layers de ajuste ali para vocês depois brincarem, né? Então, enfim, o que eu posso fazer aqui, gente? Bom, primeiro eu vou brincar um pouco com cores. Não esqueça nunca de marcar o layer que você vai trabalhar, tá bom? Ele tem um cadeadinho aqui para não se mexer, mas eu posso aplicar efeitos, porque os efeitos ficam sobre ele. O primeiro efeito que eu vou aplicar é o Levels. Efeito é aqui, ó, ajuste é aqui, ó, tá? Essa bolinha.
Então, os levels são iguaizinhos do Photoshop. Você determina que canal você quer trabalhar e nas áreas, né? Então, eu quero trabalhar um pouco mais aqui, ó, deslocando a sombra para cima da foto, deslocando aqui a parte de luz. Quando eu faço isso, eu vou para cima das áreas escuras, né? E acabo clareando, na verdade. Tem também o fator de gama, né? Do cinza geral na foto. E como levels aqui é o que eu estou tirando de sombra. Quando eu tiro sombra, clareia. Então, enfim, é um efeito bem já conhecido. Eu posso criar, inclusive, um pequeno contraste aqui, ó, forçando mais as luzes sobre a sombra e a sombra sobre as luzes, tá? E quando você finaliza, o que acontece? Nós temos isso aqui, ó, um layer de efeito. Esse layer é editável. Se eu clicar aqui, eu volto a editar o efeito. Viu que legal? Também posso trabalhar, ó, um ajuste de curvas. Igual ao Photoshop também. Uma curva de contraste, ó, que legal. Quer dizer, então o tratamento é muito parecido. O mais bacana mesmo é você retocar, né? E aqui a gente percebe uma diferença do Affinity para o Photoshop, porque ele é mais rápido mesmo. Tem um monte de ferramentas de retoque aqui, ó. Tem uma, essa daqui eu acho mais bacana de todas, esse Inpainting. Ele tem um tamanho de pincel, dá para ver o pincel aqui? Dá, né? E quando você clica, por exemplo, se eu clicar aqui em cima, ó, desse planetinha, ele leva em consideração tudo que tem em volta e faz uma média para fazer o retoque. Ó, só isso, ó, só clicar. Eu acho que não ficou marca nenhuma, né? Ó, não ficou nenhuma marca não, ele faz perfeitinho, tá bom? Posso também fazer o seguinte, ó. Nós temos algo aqui que já é conhecido do pessoal do Photoshop, que é o Patch. O Patch é uma seleção que faz retoque, né? Então você faz uma seleção naquela área, solta o cursor e agora você vai atrás de uma textura nova. Olha, eu estou numa textura que é numa área de luz. Ele vai pegar essa textura e vai jogar naquela área lá, já está jogando na verdade, respeitando a luz daquela parte que eu estou retocando, tá bom? É só clicar, pessoal. Já fez o retoque. Bom, vamos em frente. Eu quero trabalhar um pouco agora na luz. Só que eu quero trabalhar isso de um outro jeito. Eu quero usar um filtro. E nós temos filtros aqui, ó. No menu Pixel, tem aqui um grupo de filtros, que você também pode trabalhar por aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Eu quero trabalhar aqui no grupinho de luz e vou usar esse de iluminação, lighting. Eu posso trabalhar aqui o posicionamento do leque, a abertura do leque na parte interna, a abertura do leque na parte externa. É como se fosse trabalhar a luz ambiente, né? Vou ter que deslocar um pouquinho, tá? E aqui todos os controles, uma luz mais difusa ou menos difusa, ou especular, que ele trabalha um pouco mais ali a origem da luz, ó, brilhos, enfim. Tem muita coisa aqui, ó. A distância do cone. Acho legal que ele sai um pouquinho, né? Aqui a direção dessa luz, ó. Só que ele vai somando com a luz que já tem na foto, viu? Então se eu fiz um ajuste para essa área que era escura e jogo o cone para cá, ele soma na luz que já existia, tá bom? É só tomar cuidado com isso aí. Bom, e aqui eu já tenho uma opção de aplicar ou cancelar, né? É um filtro mais pesadão. Enfim, é um negócio bem bacana. Ah, eu queria ver como era antes. Vocês estão percebendo que aqui tem a paleta History. Então eu posso voltar passo a passo e ver tudo aquilo que eu fiz, ó. Tá? É claro, vai chegar um momento que essa lista aqui ela vai sumir, ela vai virar, vai sumir as primeiras etapas, né? Então você nunca vai trabalhar em cima da foto original, você deixa sempre um backup de reserva, tá? Porque isso aqui você não vai poder voltar tudo, não. É caso haja algum problema, você pode voltar a foto no estado original dela, tá? Quero mostrar para vocês agora um efeitinho de desfoque. Então de novo aqui, ó, Filter, Grupo Blur, tá? Então aqui tem o Zoom. O Zoom é legal também. Opa! Eu posso colocar o ponto inicial do filtro na foto com o mouse. É só clicar. Ó, o ponto inicial do zoom veio para cá. Veio para cá, tá vendo? Pronto, e aqui é a força dele. Ah, mas se eu quiser colocar o zoom mais nas extremidades da imagem e quero que o centro seja sem zoom, sem efeito. Ó, vou aplicar aqui.
para finalizar. E existe uma ferramenta que é equivalente ao Restore Brush no Photoshop, que é essa daqui, ó. É um pincel que restaura, tá bom? É Undo Brush. Mas de onde eu vou restaurar? De uma etapa anterior. Então eu vou clicar aqui na anterior, olha. Ó, estou aqui no histórico, no anterior. Estava aqui, né? A gente vai puxar a informação daqui. E agora, quando eu passo a ferramenta, ele vai já restaurando, ó. Ó. Então eu tenho um pouco de foco mais no centro da imagem e na beirada ficou desfocado. Legal esse efeito, não é? É um pouco exagerado, mas é um efeito que a gente vê em muitas fotografias profissionais. E existe também a opção de deformar. É quase como um liquify, mas é quando você quer dar aquela endireitadinha na posição, né? O cara tirou uma foto com uma pose meio torta assim, você vai lá e endireita ele. Essa é a ideia, tá bom? Então tá bom, então vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa bailarina. Ok, vamos em frente, então eu quero fazer um ajuste, uma deformaçãozinha. Tá? Tem uma ferramenta aqui, pessoal, no grupo das seleções, que faz justamente isso, ó, a ferramenta de deformar. É só não exagerar. Outra coisa que é aconselhável, você vai fazer aqui um ajuste de posição, tira o objeto, tira a pessoa da camada do fundo, deixa ela em cima, né? Como é que você faz? Seleciona, copia e cola, tá bom? Tanto que foi o que eu fiz. Isso é um trava-língua, ó. O que eu fiz? A bailarina está em outra camada. A camada branca está lá embaixo sozinha, tá? E sim, tem que estar com a bailarina selecionada aqui, senão o filtro não funciona. Legal, então vou pegar aqui. O filtro não, o recurso, desculpe. Deforme. Ele apareceu aqui embaixo, está com força total, vou tirar um pouquinho. Mas como é que ele vai deformar? Eu vou criar pontos. Então imagina que você vai criar pontos nas articulações dela para mover e pontos no tronco para não mover. Então você vai como se colocasse alfinete para não se mexer, tá bom? Então eu não quero inicialmente que mexa aqui. Ó, é um clique só, tá bom, pessoal? Tá, mas eu quero trabalhar talvez as articulações aqui, ó. Ah, mas tem um ponto que eu não queria. Bom, clica em cima dele e aperta Delete, ele some, tá bom? Enfim, o que eu quero que aconteça aqui? Que essa perna vá um pouquinho mais para cima, ó. Nada exagerado, eu não posso estragar, né? Ó, se você exagerar, você estraga tudo. Tá bom? Então só o necessário. Cuidado para não fazer isso aqui também, né? Então trabalha nesse eixo, ó. Legal. Ah, eu acho que eu vou subir um pouquinho o tronco dela, ó. Subir um pouquinho, ó. Aqui talvez. Eu quero mais o joelho. Às vezes o joelho da bailarina dobra um pouquinho mais para o outro lado, né? Ó. Alguma coisa assim, ó. E talvez essa mãozinha um pouquinho mais para baixo, ó. Ué, não foi? Agora foi, ó. Então, como estava antes, tem um jeito muito legal de ver o antes e depois, que é pelo split view, isso daqui, ó. Ó, antes e depois, tá vendo? Ó. Então, eu não dei ok, não finalizei, posso saber como era antes, né? E fora o split tem uma tela dupla. Então, a tela dupla, você vê antes e depois aqui. Tá? Eu prefiro mais esse aqui, ó, split view. Mas tá bom, voltei aqui para a primeira. E aqui você coloca a força, ó, em master, a força de tudo que você alterou. Então é bem simplesinho, ó. Mas faz uma boa diferença, né? Então aquela pessoa que saiu torta na foto, você pode dar uma endireitadinha nela, tá legal? E se não tiver jeito, tira outra foto, tá bom? Vamos em frente? Bom, o Batman tá aí de novo, mas é para fazer um efeito de máscara, tá? A gente escuta muito falar em máscara, né, gente? Nos programas de retoque, é muito simples isso. Principalmente aqui, muito fácil. E você pode encaixar dentro de uma forma geométrica, dentro de texto. Nesse caso aqui, ó, tem um texto. Aqui, ó, Batman Clipping, tá aqui, ó. Fiz um texto em preto, mas tudo bem, porque a cor não importa. O que importa é que o Batman vai cair lá dentro, tá? E depois eu mostro como você faz para inserir texto. Tem também aqui um coração, você pode pôr o Batman dentro do coração. Como é que a gente faz, gente? Uma vez que você já tem ou o texto ou a forma geométrica, você arrasta um para dentro do outro. Ó, vou arrastar aqui então o texto. E agora você pode, inclusive, trabalhar individualmente. Se eu abrir o grupinho, ó, eu posso marcar aqui só o Batman e só o Batman.
Ó, e trabalho o Batman lá dentro, tá vendo? Isso aqui é a chamada máscara. Que às vezes o pessoal fala de máscara, todo mundo assustado, né? Mas máscara é uma coisa muito simples, é jogar uma coisa dentro da outra. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a máscara. Eu pego o Batman e trago ele para fora, ó. Aqui assim, tá? Saiu. Agora eu vou esconder esse texto e vou jogar o Batman dentro do coração. O Batman no coração, tá bom? Então esse é o efeito Clipping Mask, pessoal, tá? E tem aqui também uma opção de Warp para você fazer deformações, que é um pouco parecido com aquele do tomate, só que o tomate é para trabalhar a cor. Aqui ele deforma o objeto, tá legal? Então o recurso Mesh Warp permite distorcer imagens usando uma grade flexível, onde podemos adicionar linhas, etc. É muito parecido, tá bom? A gente pode trabalhar isso aqui também pelo painel de Layers. Então vamos lá. Uma brincadeira aqui. Eu estou no Pixel ainda, viu? Aqui, ó. Então é este efeitinho aqui. Eu já coloquei um texto para facilitar a nossa vida. Eu vou só duplicar esse texto. E vou montar uma sombrinha e vou montar o texto deformado, tá? Eu vou arrastar com Alt para duplicar. Ok. Vou fazer a primeira base, que seria a sombrinha. Então existe uma ferramenta de perspectiva que eu posso aplicar, ó. Vou fazer uma perspectiva bem simplesinha, como se fosse deitando a palavra, né? Ah, gostei. Dei um apply. E agora eu quero que isso aqui fique numa outra cor, quero que fique escuro. Então eu posso colocar aqui um preenchimento, ou tirar a luz, por exemplo, né? Então aqui no HSL, como se fosse um Hue Saturation, eu tiro totalmente a luz. Ah, mas tirou do outro. Por quê? Porque ele faz em todo mundo que está por baixo, ó. Sabe o que eu posso fazer aqui? Uma seleção para trabalhar apenas no que eu quero. Aí é coisa mesmo de programa de retoque, né? Lembra bem o Photoshop. Eu seguro a tecla Ctrl e clico no desenhozinho do layer. Olha, ele fez uma seleção só aqui. Então agora eu vou trabalhar só aqui, né? Vou de novo no HSL, tiro totalmente a luz. Pronto, já tenho o que eu queria. Desmarco a seleção. Sabe o que ele fez aqui? Outra máscara, só que ele fez uma máscara a partir de uma seleção. Legal. Eu vou fazer o seguinte. Como eu não quero que essas coisas fiquem trabalhando de forma individual, eu vou fazer o chamado flatting. Eu vou juntar essas camadas, ó. Shift, botão direito. A gente faz aqui um merge, ó. Vou fazer um flatting só nesses layers, um merge select. Pronto, é como se eu tivesse rasterizado isso, tá? Já na cor preta. Enfim, tem várias formas de se fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Então agora aqui, eu vou duplicar isto. Vou duplicar isso aqui do jeito que está e vou colocar um tom verde. Aqui, olha, no menu contextual tem o duplicate. Pronto. Vou fazer o mesmo caminho agora para deixar isso verde, não é? Tem que ser via recolor, ou eu vou pintar mesmo. Só que agora eu vou trabalhar o Warp, o meshzinho, ó. Mesh Warp Tool, pode ser por aqui, pode ser também via filtro por aqui, tá bom? Na tela eu estou indicando por onde? Pelo painel Layer, tá bom, painel Layer, vamos lá então, painel Layer, tá? Então pode ser pela ferramenta ou pelo painel Layer, vamos lá, painel Layer, Mesh. Mesh Warp, aqui ó. Então ele vai trabalhar com a mesma estrutura de grade. Ó, eu vou clicar aqui, um duplo clique, adicionei uma linha, outra linha, outra linha, outra linha. Agora eu vou brincar um pouco. Como se eu estivesse subindo. Ó, essa parte aqui. O vento está batendo ali, ó. Por exemplo, né? Nada assim de muito extraordinário, pessoal. Só para mostrar para vocês um efeitinho, tá bom? E agora, dentro do Pixel, nós temos o Liquify, que é equivalente ao Liquify do Photoshop. Mesma coisa. Então, voltando aqui, eu vou tirar um pouco daquela barriga que está ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou ficar mais fortão, tá? Então aí vai entrar o Liquify. Ó, ele acabou de ver a foto. Então ele habilitou aqui mais opções onde eu tenho o Liquify.
Então é como se fosse um filtro gigante em cima do pixel. As ferramentas são muito simples, uma ferramenta que estica, que puxa, que empurra, uma ferramenta que torce, uma ferramenta que infla, ou ela murcha também, ó. Tem aqui uma que murcha, então eu quero murchar a barriga. Mas como tem esse monte de grade atrapalhando, eu posso esconder, viu? Ó, aqui eu posso esconder essa grade, tá? É mais fácil para trabalhar. Então, olha, eu vou pegar a ferramenta de murchar. Estou usando aqui as teclas colchetes, abrir e fechar colchetes, para mexer no tamanho da ferramenta. E eu vou devagarinho aqui, ó. Clica, segura e vai arrastando para diminuir um pouquinho a barriga, ó. Já diminuiu um pouquinho, hein? É melhor assim, ó. É para tirar a barriga aos poucos, ó. Olha lá. 1 mês de academia, 2 meses de academia, 3 meses de academia. E agora inflando aqui o peito, ó. O ombro ali, ó. Clica, segura e espera um pouquinho que ele vai trabalhando, né? Tá bom. Acho que tá bom. Essa cabeça desse Klingon aqui, ó, eu vou girar um pouquinho. E para girar para o outro lado, é só manter o Alt preso, tá bom? Os Klingons, né? São os amigos que eu fiz aí o ano passado. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Tá, gostei assim. É só clicar em Apply. Pronto, já aplicou. Como é que estava antes? Mudou bastante, né? Bom, então é um recurso bastante útil, principalmente para a área de moda, área editorial, capa de revista, né? Você quer deixar as pessoas mais esbeltas e tal, você vai usar um recurso como esse daqui, do Liquify. E o último exemplo que eu vou mostrar para vocês no Pixel é o Stretch. Pixel Stretch, que é um efeitinho também bacana, que dá essa sensação de movimento. E é muito fácil de fazer aqui também. Bom, o que eu preciso fazer também é separar a pessoa do fundo. Eu já fiz isso. Então aqui, ó, eu já tenho um layer com o homem lá por cima, ó. Então o fundo aqui tem o homem aqui separado, tá? Aqui foram umas brincadeiras que eu estava fazendo, mas enfim, eu vou esconder isso. Então marcado, eu vou na ferramenta de seleção retangular e faço isso aqui, ó. Procuro pegar ao máximo, né, as informações aqui da imagem na vertical. Tudo bem que pega um pouquinho do fundo, não tem problema. O que eu faço agora? Eu copio esse pedaço e gero um layer só com essa tripinha. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Ó, já criou aqui, tá vendo? Ó? Tá aqui o layerzinho dele. Vou desmarcar a seleção. Ctrl D de desmarcar, igual Photoshop. E agora com a ferramenta mover, eu começo a esticar isso aqui. Só que ele sempre trabalha desse jeito, ó. Ele vai trabalhar os 4 lados ao mesmo tempo. Para quebrar isso, eu seguro o Shift. Pronto, aí eu fiz o primeiro stretch, né? Só que assim, eu não quero ele só desse jeito. Eu quero fazer umas curvinhas, fazer umas brincadeiras com ele. Eu vou fazer de novo aqui aquele warp, aquele mesh. Ó. Então de novo aqui em Filter, ó, Mesh Warp. Aí ele cria os pontinhos, e esses pontinhos têm os controles de curvas. Olha que legal, pessoal. E eu posso criar uma grade aqui, não posso? Igual a gente acabou de fazer lá no outro exercício, ó, um duplo clique. Ele cria a grade para eu poder colocar os pontos para deformar. Ó. Aqui, ó. Acertar aqui a base da bola. Um pouquinho melhor, né? Pronto, ó. Um pouquinho mais aqui. O que está faltando agora? Clicar em Done, seria como se fosse um Apply, e vou jogar o homem para a frente desse efeito. Então tá aí o seu Pixel Stretch, também bem fácil de fazer no Affinity Pixel. Tudo bem? Então agradeço demais a atenção e a paciência de vocês. Muito obrigado. Valeu.